Olha só, gente, vamos aprender a fazer esses tapetinhos de canecas, que eles são muito úteis para evitar as indesejáveis marcas, né, dos utensílios nos móveis, mas também são lindas opções decorativas para você tomar aquele chazinho, aquele cafezinho, não é? A Ellen Jordana está aqui pela primeira vez no nosso programa. Aliás, hoje só artistas que vieram pela primeira vez no nosso programa. Estou muito feliz. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada. Fiquei sabendo que é hoje que você aprende a quiltar. Hoje? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá? Eu tô vendo que você é especialista. A gente arranha um pouquinho. Mostra pra mim ali os trabalhos que ela faz, olha, que tem um trabalho bem grande também exposto aqui no nosso cenário. A gente sabe que o quilting, ele é uma junção de técnicas, né? E tem várias formas de se fazer. Sim, várias formas. E a principal função do quilting é prender o topo, a manta e o forro. Né? Tradicionalmente, no período de colonização dos Estados Unidos, precisava-se desse processo porque senão os trabalhos, né, as colchas, virariam grandes sacos. Né? Então, para que não virasse aquele grande saco, se fazia a costura à mão. Tradicionalmente, ele começou assim. E aí foi evoluindo até chegarmos à parte artística. Como essa que vocês estão vendo, um quadro, né? Parece um quadro mesmo, de fato. Olha que lindo que fica e todo quiltado, né? Um trabalho minucioso. E em tecido único. Ah, ali tecido único? É uma roller cloth em tecido único e ali eu utilizei a técnica do quilting livre e também a pintura, mas tudo feito à máquina em um único tecido. Isso é muito legal, a pintura à máquina, né? Costurando ali, preenchendo com linha colorida, né? Sim. E que dá esse efeito como se fosse uma pintura, por isso que eu até falei que parecia um quadro, né? E olha que riqueza de detalhes e que trabalho perfeito. Parabéns, viu? Obrigada. Você vem de onde? Do Rio de Janeiro. Eu suspeitei pelo sotaque. Nem dá para perceber, né? Um beijo para todos aí do Rio de Janeiro, que a gente tem uma grande audiência. Aqui você vai nos ensinar esse projeto, é isso? Isso. Que é um quilting livre? É um quilting livre. Tá. E a gente vai começar desenhando primeiro no papel. Porque Certo. você precisa pensar no design que você vai executar. Uhum. E é muito interessante que você primeiro treine no papel, que é o processo de alfabetização do cérebro. Você precisa explicar para o cérebro o que ele vai fazer. Não é só vir para a máquina e começar a quiltar, não. Entendi. Então, até para a gente ter um controle aí do movimento. sim, perfeito. Então você não parte direto para a máquina. Você primeiro analisa qual é o projeto, qual é a finalidade e qual é o quilting que é mais adequado, qual é o design de quilting mais adequado para a execução e para a finalidade da peça. Aqui, por exemplo, é uma peça artística, né? Então a gente pode brincar bastante, né? Sim, sem dúvida, ó. Que maravilhoso esse trabalho. Obrigada. Então, qual que é o desenho que você vai fazer aí para nós? É um desenho clássico, tá? São plumas e nós vamos começar primeiro traçando a linha de base. Então, essa linha de base, ela por si só já serviria como um preenchimento para o mug rug, para que ele ficasse... Seria essa aqui? Isso, são as linhas de base. Então, você começa fazendo curvas e vamos fazer um eco na curva. Certo. Ok? Tá. E ao fazer o eco, você pode aqui agora brincar, né? Podemos pensar num jarro e esse jarro, ele tipo uma ânfora, né? Então, você parte aqui, ó, traçando mais uma linha e traçando um eco. Se você quiser, você já pode traçar uma linha aqui e sobe com ela. E aí, a pluma, nós vamos fazer uma gotinha, que se você fizer o outro lado, lembra um coração. Mas nós vamos iniciar só com uma parte. Certo. Então aqui, ó, e nós vamos jogar assim, uma no sentido para baixo, outro para cima. A gente vai brincar com o direcionamento como nesse aqui, desculpa. Perfeito. Tá? Então a gente começa assim, ó. Vai preenchendo, né? Preenchendo, ó. Depois você volta, vem até o comecinho aqui da outra. Volta de novo e vai direcionando a gotinha. E aí você pode fazer ela menorzinha, mais fina, mais gordinha. No começo, é natural que não fique tão certinha, que não se veja
também o detalhe do desenho. Certo. Mas à medida que você vai praticando e é muito rápido o processo, ele vai ficando... O desenho a gente transfere para o tecido ou só serve como um guia? Você pode transferir para o tecido, Tá. né? Você pode passar, mas aqui, por exemplo, você vai ver no passo a passo que eu não precisei. Por quê? Porque eu já memorizei esse desenho. Tá, ótimo. E o ideal é que ele fique realmente livre. Para quem não quer gastar o papel A Natureza Agradece, a gente tem essa lousa mágica, lousa de criança, né? Sim. Então você começa a treinar assim, não sei se vai aparecer bem na câmera, mas você começa a treinar aqui, brinca Certo, e ótimo. faz o mesmo design. Perfeito. Então, agora entendi por que estava essa lousa aí. entendeu, né? A pessoa que ia brincar. Gostei da dica. Assim a gente economiza o papel, né? Então nós vamos começar... Vou escrever aqui uns recados aqui para os nossos câmeras. Montando o famoso sanduíche. Esse não é para comer, né? O que é o sanduíche? Nós vamos colocar a camada de tecido, o direito virado para baixo, para a mesa, o avesso para cima. Eu trouxe aqui uma manta, eu trouxe a manta R1, tá? Porque ela é a mais comum, é a de mais fácil acesso. Então, nós vamos pegar a parte da cola e colocar na parte do tecido. Certo. Ok? E a parte fofinha, para que ele fique com esse relevo aqui. Fica bonito, né? Isso, é o que vai ficar o tecido principal. Pode ser liso. Quanto menos estampa tiver o tecido principal, mais evidente vai ficar o quilt. Né? Isso. Feito o sanduíche, aprendeu? Depois você vai fazer, hein? Tô aprendendo, tô só aprendendo. Feito o sanduíche, nós vamos fazer o quê? Eu trouxe bastante aqui para gravar bem, nós vamos alfinetar. Tá, Então, é o mesmo sanduíche alfinetadinho. Por quê? Vai facilitar para quando nós formos passar a costura de segurança, para ele não ficar correndo. Principalmente os desenhos, né, os designs, que precisam ficar certinhos, cada um em seu lugar, para que eles não fiquem tortinhos, tá? Perfeito. Então, é importante alfinetar. Essa etapa facilita muito a vida. Tá. Depois de alfinetado, o que nós vamos fazer? Aqui eu já tirei. Pegando para você, tá? Obrigada. Obrigada. Passou a costura. Isso, vamos passar uma costura de segurança ao redor. E o ideal é que essa costura seja com um pontinho bem largo. Já pode fazer com um pezinho de quilting livre ou, normalmente, as artesãs têm uma outra máquina, né? Deixar uma preparadinha para o quilting e a outra para costurar. Daí, se você for usar, aqui está com o calcador normal de costura, você coloca o ponto no mais larguinho, porque se o tecido correr um pouquinho, depois você descostura e posiciona ali direitinho. É nessa parte que a gente começa a quiltar? Sim, agora a gente começa a quiltar. Olha lá, vamos ver. Então, vamos lá. Fez a costurinha de segurança, lembra das nossas linhas de base? O que você vai fazer no Mug Rug? Você vai traçar linhas livres. Certo. Tá? Então, a gente vem aqui para... Aqui eu já tracei algumas, eu vou fazer só mais umazinha para... Me diz uma coisa, Digo. precisa ter um pezinho específico para quilting, para essa técnica? Sim. Tá. Nós precisamos utilizar o calcador, o pezinho de quilting livre ou de cerzir. Porque tem algumas máquinas que não vem com o de cerzir. Mostra aqui pra gente, ó, por favor. É esse aqui? Seria esse aqui. Perfeito. Esse é o de quilting livre. Então, aqui eu passei a linha normal na máquina. Ah, bem lembrado. Sobre as linhas, nós não iremos utilizar a linha comum de costura. Por quê? Até pode, mas ela parte com muita facilidade. Não é tão resistente. Não. Qual que é mais indicado? A mais indicada é a linha para bordar. Não tem as máquinas de bordar? Sim, sim. Que são as conhecidas linhas trilobais, ou linha trilobal. Ela tem 3 fios, é bem fininha, você São vê mais aqui. resistentes mesmo. Isso, porque imagina, na bordadeira a linha fica partindo Elas o tempo são de todo. poliéster, né? Isso. Ah, você já tá quiltando já. Calma, tô aprendendo. Tá aprendendo. Então... Vamos ver então aí agora. É importante a gente mostrar, só uma orientação aqui para nós, as suas mãos, né? Porque o movimento que faz com a peça é bem importante para esse processo. Perfeito. Então, eu vou pedir essa ajuda aí para os nossos câmeras. Então, aproveitando que você falou sobre as mãos, essa daqui é uma luvinha de bike, de pedal. Nós temos outras luvinhas no mercado. É um acessório opcional, ele é um facilitador. Você vai utilizar ou não. Quando eu quilto coxa... Essa eu não sabia, não. Essa é de bike, ó. Mas para que você usa a luva?
Porque a luvinha vai ajudar a mão a ter mais aderência no tecido. Ah, entendi. Que boa dica. Então, você imagina, eu quilto uma colcha king em uma máquina industrial reta ou na máquina doméstica, o peso todo da colcha. É verdade. Então, a nossa mão ela não tem aderência para... Então, eu adaptei, mas também existem quilters profissionais que vendem e aí fica a critério de cada um. Vamos ver então, olha. Vamos ver. Então, aqui eu vou posicionar a minha mão dessa forma, não precisa assentar a mão sobre a peça, não. Tá. Se você fizer muito peso, você não vai conseguir movimentar, é suave. Certo. E numa peça pequenininha é muito mais simples ainda, porque você só posiciona assim, iniciando, não deixa a velocidade muito alta. É melhor ir devagarzinho ali, vai bem sutil e vai acompanhando o movimento. Se você deixar muito devagar e puxar muito, vai ficar com um ponto muito largo. Certo. Se você ficar no mesmo lugar, ela vai ficar batendo no mesmo lugar. Certo. Aqui nós não temos o dentinho puxando o tecido. Você é o dentinho da máquina, sua mão, que movimenta. Então, nós vamos fazendo... Isso, assim. Pode deixar a imagem bem aberta assim. Olha lá. Que é esse o movimento. Ó, bem devagar, né? Não precisa chegar e já acelerando, né? Não faça isso. E aqueles vídeos que nós vemos acelerado, eles estão assim por conta da aceleração da edição, né? Porque, naturalmente, a gente quilta assim mais devagar. E aí você pode ir aumentando a velocidade à medida que você ficar mais confiante. Ótimo. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos imaginar que eu já fiz as minhas linhas de base em toda a peça, né? Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Agora nós vamos trabalhar com aqueles detalhes. Isso, agora nós vamos preencher com as plumas, né? Que é aquele detalhe ali. Você pode escolher quantas linhas de base você quiser fazer. Né? Tá. Você quem define. E se você quisesse parar por aqui também, por ser uma peça pequena, também está ótimo. Já tá lindo, né? Tá lindo. Vou ganhar um lindo hoje? Vai ganhar, mas sem dúvida então tá bom. Você vai fazer naquele ali? Nesse aqui, isso. Nesse eu já aqui? trouxe adiantado, porque aí é possível perceber melhor o efeito, né? Então, se eu colocar aqui, fica bom, Rogério? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Então, aqui, ó, eu já adiantei algumas plumas. Certo. Então, essa daqui, como está vindo de lá para cá, né? Agora eu vou começar daqui para lá. Perfeito. Então, ela fica com esse efeito de movimento. Vamos ver. Então, eu vou posicionar aqui. Vou pescar a linha lá embaixo. Vou trazer para cima. Por que isso? Sempre que você vai iniciar o quilting, é legal fazer isso para que evite bololôs lá embaixo, né? Porque a linha de baixo pode embolar e você não conseguir identificar o barulhinho e perceber. Então, quando você pesca, fica mais fácil. Depois eu vou fazer o arremate e vou esconder essa linha. Mas eu já gosto de começar com o movimento um pouquinho para trás. E aí eu vou vir aqui, ó, lembra do coração? Agora eu vou fazer a voltinha do coração. E vou trazer, vou subir de novo, quase lá na metade. E aqui o ideal é você voltar devagarinho ali por cima e subir. Aqui eu não tô olhando muito pertinho, então não vai ficar tão perfeitinho. Mas em casa a gente fica meio que assim, ó, com o rostinho lá em cima da máquina. Por quê? Porque essa voltinha é o que deixa a peça, a pluma, né, muito bonita. Então, nós vamos preencher. E agora, eu estou observando, né, que realmente o desenho que você fez, né, aquele movimento ajuda bastante nesse momento mesmo, né? Sim. Olha esse aqui, ó, como que lindo. Olha que lindo. Aqui já é um quilting mais artístico. Para onde? Aqui, para essa câmera aqui, ó. Então. Olha. Ele já é mais artístico, porque eu passei, já é uma identidade. Tem duplo quilting, não? Aqui são 3. 3? 3. Que daí fica com esse relevo, né? E esse bastante é o avesso. Relevo. Olha que lindo, fica um contorno forte
né? Bem evidenciado. É uma opção. Que lindo, muito Tanto lindo. é que nesse outro aí você vê que não tem. Eu só Aqui, fiz esse Olha lá a aqui. diferença. Aqui só tem uma vez, né? Só uma vez. Olha só, que maravilhoso. E aqui ele já fica mais destacado. Aprendemos, gente, a quiltar. Agora vamos mostrar como que a gente faz para finalizar essa peça? Vamos, dá tempo? Dá tempo, Então vamos dá lá. tempo. Nós vamos fazer o debrum. Aqui, as medidas já foram disponibilizadas, né? O que é importante a gente fazer? Eu gosto de um debrum mais marcado. Tá. A bordinha é um pouquinho mais larga. Uhum. A gente popularizou como viés, mas não está enviesado. Certo. Então, é um debrum. E aí, o que nós vamos fazer? Você pega a sua tira de Para tecido... quem não sabe, né? O viés é cortado num ângulo certo do tecido, né? Para que justamente as fibras do tecido tenham o envolvimento perfeito para a gente fazer ali os encaixes. Perfeito. A gente pode adaptar essa técnica para facilitar o trabalho, né? Das artesãs, das quilteiras, que é cortando o debrum, né? Que aí eu não preciso me preocupar. É isso? Isso. Assim, o viés, ele vai estar na elasticidade do tecido. Ele é Isso. cortado no ângulo de 45 graus. Então, quando você vai fazer costuras circulares, ele facilita para poder fazer a voltinha Exato. da costura. Como aqui é quadrado, Não, né? não tem essa necessidade. Então, você vai cortar a faixa. Uhum. E aí, você prepara da seguinte forma. Você dobra a sua faixa Tá. e como eu quero ele mais evidenciado, eu não uso o comum pezinho de máquina para servir de margem. Uhum. Eu marquei aqui com a lapiseira, e aí é importante utilizar a lapiseira porque ela fica fininha. Certo. O lápis, ele tem a ponta mais grossa, então já Uhum. vai perder aí 2 milímetros, fazem a diferença como no patchwork. Exato. Então Ó, aqui eu quero 1 centímetro de margem. E aí eu vou começar fazendo o quê? Eu vou posicionar em uma parte da peça e vou começar a costura. De Tá. que forma? Você já trouxe aí. Já Pronto. trouxe aqui, ó. Vamos ver. Gente, que lindo isso. Eu começo aqui, como é uma peça pequenininha, eu não irei começar aqui de cima porque eu preciso fazer esse acabamento. Então eu procuro começar mais ou menos a 3 centímetros aqui, mas deixando uma parte do tecido para poder fazer o acabamento, né? Uhum. Quando eu faço essa costura aqui com retrocesso, se a minha margem aqui foi de 1 centímetro, daqui para o final, ou daqui do início para dentro, 1 centímetro também. Se a Perfeito. margem for 0,75 aqui, nessa linha de costura, aqui para fazer o canto mitrado também vai ser 0,75 e a mesma coisa com meio centímetro, se eu optar Ótimo. por essa margem. Então, eu venho com a costura. Após essa costura, ela vai vir aqui na máquina, vou dar retrocesso e irei retirar. Eu faço esse movimento aqui, ó. Jogo todo mundo para lá, vai fazer o ângulo de 45 graus e volto com todo mundo para cá. E aí eu Perfeito. posiciono, aí já com o pezinho normal de costura, posiciono aqui na máquina e eu vou costurar aqui, em cima da linha que eu marquei. E do outro lado, a mesma coisa em cada canto. Isso mesmo, o processo segue em Você já todos os trouxe cantinhos. bem adiantadinho. Trouxe. Maravilhosa. Então aqui, ó, fiz a costura nos 4 cantinhos, tá vendo? Certo. E deixo uma margem, por quê? Nós podemos fazer na diagonal, mas para quem está iniciando, vai complicar um pouquinho mais. Então, eu já marquei deixando 2 milímetros aqui de folga para que o tecido ele cede um pouquinho. Certo. Então, para não ficar aquele bolinho na hora de fechar a costura, você deixa esses 2 milímetros antes. Uhum. E aí, o que a gente vai fazer? Posiciona dessa forma aqui, coloca o alfinete, prende aquela parte lá e vem para a máquina para fazer essa costura. Passando a costura. Passando a Certo. costurinha. Feita a costura, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui eu já fiz a costura, abri, cortei, eu poderia dobrar aqui. Feito esse processo, eu volto, fecho o que ficou descosturado, né? Que era pra gente fazer esse encontro aqui do meio. Tombo pra parte do avesso. E ao fazer esse processo de dobrar, vou colocar o alfinetinho e ele vai ficar assim. Finaliza com a Isso. costura. E aqui você ajeita o cantinho mitrado, ó. Uhum. Ajeita o cantinho. E fica não- pronto. Isso, Olha que trabalho prontinho. maravilhoso. Ellen, eu quero demais te agradecer. Mostre o trabalho dela, porque ela vai receber o selo
Antes nós estamos passando seus contatos para todo mundo te seguir, te acompanhar. Você é uma grande artista, viu? Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Sigam e acompanhem lá. E agora sim eu vou pedir para mostrar novamente o trabalho e o selo triplo lindo para ela, que ela já pediu e merece muito. Lindo, lindo, lindo. Obrigado por você ter vindo. Volte mais vezes, tá?